Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção O Próprio Enterro, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? O próprio enterro, ou simplesmente o enterro, é um drama que tenta se estabelecer como uma produção humanitária a partir de um caso jurídico e verídico que envolveu a indústria funerária e de seguros nos Estados Unidos em plena década de 90. E eu preciso enfatizar o verbo tentar, pois a produção tem uma séria dificuldade de legitimar o seu apelo humanitário, histórico e até mesmo racial por conta do tempo que se dedica a certos detalhes jurídicos e a uma dramaturgia pouco sofisticada. O filme até poderia fazer parte do seleto grupo de filmes que se concentram nas batalhas de pessoas comuns contra os interesses das grandes corporações, como Erin Brockovich, Terra Fria, O Informante, O Preço da Verdade, entre tantos outros. Mas aqui o problema está tanto na figura do Davi como na figura do Golias. Jeremiah O'Keefe, interpretado pelo Tommy Lee Jones, é um empresário de 75 anos de idade, dono de uma empresa funerária familiar herdada do seu pai, que possui alguns estabelecimentos no estado do Mississippi, mas que se encontra endividado por conta de decisões financeiras ruins e que ameaçam a perda da sua licença de trabalho. Logo, mesmo a contragosto, quando ele toma a decisão de vender o seu negócio para uma grande corporação do segmento, Jeremiah se dá conta de que a verdadeira intenção do comprador é deixá-lo cada vez mais endividado para fazer com que o seu desespero o force a diminuir o preço da venda. Inconformado, ele recorre ao excêntrico advogado Willie Gary, interpretado pelo Jamie Foxx, para processar a empresa por esta prática comercial nociva e exigir uma indenização por danos morais, ainda mais quando uma série de denúncias surgem contra essa poderosa organização. Se há algo que chama a atenção no filme logo de partida é a figura do advogado Willie, que se apresenta como um sujeito excêntrico e exótico, o que permite que o Jamie Foxx entregue uma atuação intensa e canastrona, mas sem jamais permitir que a caricatura perca a sua humanidade, até porque esse personagem é baseado em uma pessoa real. Já a atuação do Tommy Lee Jones é burocrática e sem brilho, sendo que a própria relação de amizade que é estabelecida entre os dois personagens é desenvolvida de uma maneira pouco cativante. Eu até diria que é a atuação do Jamie Foxx que impede que o filme caia no ostracismo, até porque os detalhes jurídicos e a própria evolução do julgamento servem a uma narrativa superficial e bastante problemática. De todas essas nuances, a principal é que o roteiro não consegue articular muito bem a evolução da narrativa, que parte de um problema estritamente contratual entre duas partes jurídicas, para logo em seguida se tornar um drama que acompanha que essa corporação explorou cada vez mais os negros e os pobres para aumentar as suas margens de lucro. A princípio, essa nem é a motivação central por parte do Jeremiah, muito menos do Willie, e é um recurso utilizado pelo roteiro para tentar dar mais apelo à história, torná-la mais universal, mas nesse momento já é tarde demais. E até por isso que o roteiro escrito pelo Doug Wright ao lado da diretora Meg Betts não consegue sustentar nem mesmo os próprios argumentos iniciais de que o julgamento tem uma forte inclinação racial, antes mesmo dessa problemática ser assumida. O roteiro tenta sustentar o argumento de que a contratação do Gary pelo Jeremiah é motivada pelo fato de ser negro, já que o julgamento seria realizado em uma cidade de população majoritariamente negra. Logo, a equipe de defesa da corporação usa da mesma estratégia. O roteiro tenta sustentar o argumento de que o Jeremiah é uma pessoa íntegra e honesta, ilustrando que ele teve um passado, inclusive como prefeito da cidade, em que ele foi combativo com a Ku Klux Klan. Logo, a equipe de defesa explora que o advogado pessoal do Jeremiah, interpretado pelo Alan Huck, por ser branco, tem uma atitude condescendente com os jurados negros, inclusive explorando que o seu avô fez parte da própria KKK. Ou seja, parece uma sequência de artificialismos criados pelas próprias equipes de acusação e de defesa, sendo que chega a ser irritante como certas revelações são feitas durante o julgamento sem um mínimo de estudo por parte das duas equipes de advogados, inclusive utilizando de uma dramaturgia e de movimentações de câmera
que fazem com que o filme se assemelhe muito com uma novela mexicana. Antes de assistir o próprio enterro, eu tinha ressalvas com relação ao apelo do filme. Mas ao terminar de vê-lo, eu entendi o propósito da Meg Betts. Afinal, é um filme que dialoga muito com a dívida histórica que os Estados Unidos têm com a enorme população negra escravizada que foi enterrada em solo americano nas mais diferentes cidades como indigente. Esse processo de apagamento histórico, cultural e racial é muito pesado, mas a narrativa do seu filme dá espaço para outras preocupações, inclusive investindo na relação de dois personagens centrais que são menos importantes do que a própria causa, sendo que existiam outros personagens secundários muito mais interessantes, como o jovem advogado de acusação e as próprias vítimas da corporação. E quando você termina de ver um filme e chega à conclusão de que ele não está à altura da sua mensagem, o sentimento de frustração é inevitável. Ever bother you? Oh, the that it was all hypocrisy, gonna the sound like a- hypocrisy. You sit your ass down. Objection, Your Honor. Hey, wait. What's the matter? Can't split the pole. Can't split the pole. Now, come on, Doc. Então, essas foram as minhas impressões sobre o filme O Próprio Enterro, este drama de tribunal que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.